Gambiarra, palavra familiar a todos no Brasil, de muitos significados, porém presente na vida de todos. Nos dicionários não encontramos a origem da palavra, mas chegou aqui através de uma ramificação de luzes, muito utilizado no teatro e no circo. No século XIX, havia uma revista de teatro chamada Ribaltas e Gambiarras. Em Portugal ainda se usa a palavra nesse sentido. Outro uso que se faz da palavra é como sinônimo da gíria gato, remetendo a ligações elétricas clandestinas. Até chegarmos na concepção que temos hoje de solução improvisada de objetos, que provavelmente foi a primeira opção que veio em sua mente. Segundo Rodrigo Beaufort, a concepção que temos é uma junção da concepção de jeitinho brasileiro, que sempre tem uma solução criativa para os problemas com bricolagem, que podemos pensar como fazer algo com as próprias mãos, além dos meios e dos domínios técnicos. Assim, chegamos à nossa gambiarra, a princípio colocada em oposição ao designer, como algo feio, mal feito, ilegal e não desejável. Hoje é uma concepção aceita e estudada dentro dele. Nas artes visuais, o termo se aproximou do conceito de ready-made, objetos artísticos, e também foi ressignificado. Na programação informática, também ganhou o significado de solução além do convencional. Hoje, com a consciência da questão do descarte do lixo e também como um elogio à criatividade e hackeamento dos objetos, a gambiarra tem sua importância reconhecida intelectualmente e socialmente. A seguir, veremos alguns dos muitos educadores de tecnologias e artes do SESC de São Paulo que têm a gambiarra em seus eixos de atuação, reflexão e pesquisa, e seus conceitos, memórias e práticas. É um termo que pode ter vários significados, dependendo da área que a pessoa atua. E às vezes a gambiarra ela também é interpretada de forma pejorativa, como algo que é mal feito, né, improvisado, com um significado que me dá um sentido de me adaptar diante das dificuldades do dia a dia. É como se fosse uma improvisação criativa. É você, às vezes, pegar pouco ou quase nada, em alguns casos fazer muita coisa com isso, em outros casos, como geralmente acontece, é fazer o que você precisa com pouco recurso. É uma espécie de solução, né? Sempre quando eu penso em gambiarra, eu penso que, logicamente, é um jeito ali meio provisório, às vezes pragmático que você tem para resolver alguma coisa, mas eu sempre penso muito na palavra solução, né? Se você, às vezes, tem um problema e precisa resolver ele dentro das condições que você tem ali presente, eu sempre penso na palavra solução para gambiarra. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra gambiarra, mas eu lembro que eu achei muito legal, né? Era uma palavra muito bonita, muito sonora, e eu não queria esquecer a palavra, então eu ficava tentando usar ela nas coisas para que eu não esquecesse. Assim, eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. E eu acho que a primeira vez que eu ouvi, o que me marcou, tinha a ver com alguma instalação de algum chuveiro, assim. E faz sentido, né? Eu acho que é um lugar propício para gambiarra, ou pelo menos nessa imagem cristalizada que a gente tem sobre o que é uma gambiarra. Encontrar uma solução para um problema específico, usando os materiais que você tem à mão, né? Usando o conhecimento que você tem à mão. Expandir certos conhecimentos a partir do entendimento dos métodos, né? De como as coisas são feitas. Um caráter, né? Pode parecer uma coisa feita de mau jeito, feita sem muito cuidado, mas eu não acho que seja o caso. Eu acho que a gambiarra, na verdade, ela exige muito conhecimento sobre alguma coisa, sobre os processos, né? Sobre como as coisas são feitas, como as coisas funcionam, e a partir daí achar soluções novas, né? Diferentes, usando o que você tem à mão no momento. A gambiarra tem um sentido cultural muito forte, especialmente no contexto brasileiro. Acho que ela faz parte dessa tradição de adaptar, improvisar, encontrar soluções simples e criativas para problemas do dia a dia, né, do nosso cotidiano. Eu acho que dá para entender a gambiarra não apenas como uma prática nesse sentido de criação popular, que eu acho que é mais esse senso que a gente tem, né, que parte da precariedade dos meios, da improvisação. Mas eu também entendo a gambiarra como uma forma de arte, né, um meio de intervenção que surge de uma certa inventividade e que busca dialogar com uma realidade local. A gambiarra, para mim, traz essa ideia de adaptação. Hoje, eu acho que principalmente adaptação para as condições socioambientais que nós temos, né? Então, o uso dos recursos
para que nós possamos adaptá-los à situação que apresente e futuro. Então, gambiarra é uma palavra bastante usada, né, aqui no Brasil, as pessoas fazem gambiarra o tempo todo. Agora, o que é exatamente uma gambiarra? O que pode ser? Para mim, gambiarra é um improviso usando reciclagem, algum tipo de reciclagem criativa que vai resolver um problema muito específico. Você precisa prender alguma coisa num lugar, você precisa de uma pecinha que não existe ou muito cara, então você faz um improviso ali e você resolve o problema com uma gambiarra. Eu atualmente sou artista educador, eu trabalho um pouco com tecnologias e principalmente com fabricação digital, né? Trabalho muito com eletrônica, com fabricação de móveis, então nesse sentido acaba sempre tendo que dar uma adaptada quando a gente trabalha um pouco da máquina para o objeto real que a gente encontra ali na nossa frente. Às vezes a gente tem que dar um pequeno jeitinho para que ele fique do jeito que a gente queria, ou pelo menos que ele tenha a funcionalidade desejada. Então, nesse sentido, a gambiarra sempre tá ali junto. E também eu trabalhei bastante com audiovisual, então, em geral, no set de filmagens, a gente sempre tem que adaptar alguma coisa ali dentro do contexto do set para a gente conseguir estar resolvendo alguma cena ou fazendo alguma direção de arte funcionar. Eu atuo mais na área digital, né? Sou educadora de arte e tecnologia, trabalho com desenvolvimento de aplicação e um pouco também com infraestrutura. A gente está presente nas práticas de pirataria digital, no craqueamento de programas, na invasão de redes desprotegidas, né, que inclusive a gente tem algumas técnicas que a galera usa, e mesmo dentro da própria comunidade de desenvolvimento de software livre, de open source, que formam redes de intensa troca de informação, troca de código, improvisação de configuração, inventar novos usos para as aplicações e fazer propriamente gambiarra no próprio código, né? Inventar no código, criar com essas linguagens outras formas de uso. E acho que as gambiarras do dia a dia, sei lá, quebra o cabo da panela, você arruma alguma coisa para substituir aquele cabo. Hoje eu resolveria isso de outra maneira, né? Você pega um ferro de solda, um tubo termorretrátil, dá para fazer um esquema bem feitinho, assim, e garantir que vai durar mais tempo do que duraria aquilo que eu fiz naquela época. Mas na época resolveu, né? Enquanto o videogame estava ligando e eu não estava desligando, estava tudo bem. Um profissional que tem um fluxo de trabalho específico, dependente da área dele, ele vai ter as ferramentas ideais para resolver os problemas com que ele se depara todo dia, né? E com isso ele tem as melhores soluções, as soluções mais duráveis, mais bem acabadas. Mas mesmo ele vai se deparar com situações que ele não prevê, né, no dia a dia. E aí o que ele vai fazer? Ele vai adaptar as ferramentas que ele já tem, usando o conhecimento que ele adquiriu nesse tempo todo, para resolver aquele problema, né? Encontrar a solução para aquele problema. E se for um problema rotineiro, se ele voltar a aparecer, aí sim ele desenvolve, vai atrás de uma ferramenta específica, ou cria a própria ferramenta, né? E aí deixa de ser uma gambiarra, né? Ela incorpora esse trabalho no dia a dia dele. Pensando na atuação como educador, nosso papel não dá para ensinar a fazer uma gambiarra, mas você propicia um ambiente para que os alunos, os participantes, as crianças principalmente, se sintam confortáveis e provocadas a encontrar essas soluções. Porque o legal da gambiarra é que ela ela tende a ser inovadora, ela tende a ser criativa, né? Então, se você cria um ambiente onde você valoriza esses achados, né, esses pequenos achados, e provoca soluções. Então, acho que todo mundo já consertou um óculos de emergência, né? O uso da gambiarra acho que tem desde no trabalho, né, que eu dou cursos e oficinas, e até brinco com a minha colega Lígia, que ela fala que minhas oficinas aí eu quero construir um mundo só de papelão e cola quente, mas também no cotidiano, né, de montar coisas, de soluções para casa aí usando coisas improvisadas, né. Agora na pandemia, com a questão de dar aulas online, eu improvisei aí uma espécie de tripé para gravar com o celular. Então, basicamente, eu construí um tripé usando uma luminária antiga, fita crepe, coisas assim. Tem um problema para falar qual a minha área de atuação. A minha área de atuação é a ação do humano. Essa que é a grande questão.
Eu lido com educação, com questão ambiental, com desenvolvimento de tecnologia, com ciência, filosofia. Então é uma área muito ampla. A gambiarra ela é bastante, ela tem uma conotação bastante ruim, principalmente quando a gente está lidando nessa perspectiva da engenharia, né? Porque ela dá uma ideia de contrariar as normas, né? Então do que está então agora, por outro lado, por exemplo, quando a gente está lidando com uma coisa de coletivos hackers e coletivos de uma forma geral, a palavra gambiarra é muito bem vista, né? Ela é algo que as pessoas compreendem e entendem, né? Então, hoje eu uso muito a gambiarra nessa questão da adaptação. Eu tenho pensado muito nessa coisa das adaptações socioeconômicas, as adaptações sociotécnicas e como nós vamos superar a crise energética, como nós vamos superar as crises de escassez de recursos com que nós dispomos e mais, né? Sendo felizes. Na minha área de atuação, que é a pesquisa em arte e tecnologia e a educação nessas áreas em arte e tecnologia, a gente várias vezes faz gambiarra, assim, para resolver alguns problemas, né? Algumas questões. Por exemplo, eu precisei, durante essa pandemia, dar umas aulas aqui, na minha casa. Então, não tenho um tripé, uma super câmera, a gente está usando o celular. Então, o fato de usar o celular de uma determinada maneira para você conseguir resolver, por exemplo, e mostrar o que você está fazendo, para mim, eu resolvi isso com uma gambiarra. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a gambiarra que eu fiz para eu conseguir filmar, por exemplo, a mesa. Isso aqui é uma baita de uma gambiarra. Serve para pendurar o celular aqui, ó. E aí quando eu coloco o celular aqui, ele olha para essa mesa aqui. Eu consigo mostrar o que eu estou fazendo. Deixa eu mostrar na prática isso, em tempo real. Então eu simplesmente apoio o celular nesse lugarzinho aqui. E agora eu consigo mostrar as coisas. Consigo aqui fazer. Eu sou formado em Pedagogia e Artes Visuais. Eu atuo há mais de 20 anos com projetos socioculturais. E em projetos socioculturais, a gambiarra tem um conceito muito bem-vindo, porque a partir de soluções simples, com materiais acessíveis, você abre possibilidades justamente na área onde os projetos socioculturais vão ser colocados em prática, porque eles são acessíveis. Então, como educador, você faz a mediação para a pessoa poder ter acesso ao conhecimento, e por meio da gambiarra, você ajuda as pessoas a terem acesso a um determinado tipo de tecnologia. E cada material, cada objeto, ele carrega em si um discurso de como ele é incorporado na sociedade. Então, quando a gente está falando de gambiarra, a gente está falando de adaptações, às vezes com materiais que foram descartados, com materiais reutilizáveis. Então, a gente aprende a olhar as coisas com outro olhar e também a gente aprende a ressignificar. E esse exercício de ressignificar o objeto é incorporado em nós também ressignificação da nossa própria história. No meu dia a dia, como artista plástico, como educador e para as práticas que eu gosto de fazer de permacultura e de agrofloresta, a gambiarra ela é super bem-vinda. A gente está no meio do campo, estourou o cabo de irrigação e aí a gente faz uma gambiarra para dar continuidade à irrigação ali das plantas até a gente conseguir substituir o cabo. A gente está andando de bike, de repente fura um pneu, a gente faz uma gambiarra ali para poder aguentar até a gente poder fazer o reparo corretamente. Então esses tipos de gambiarra sempre me acompanhou desde criança. São usar esses araminhos de embalagem que sobram, né? Quando você compra pão,
geralmente saco de pão, assim. Então tem esses araminhos que as pessoas costumam jogar fora. Eu guardo tudo, junto tudo, e eu já fiz algumas coisas usando isso. Então esse fio aqui, ó, tá sendo preso com esse araminho. Esse araminho aqui que eu trancei. Outra gambiarra que eu uso bastante, assim, cotidianamente, é pegar esses miolos de fita durex, essas fitas durex larga, e aí também, em vez de jogar fora, eu fico colecionando essas coisas para tentar dar um uso criativo. Então isso aqui, ele encaixa perfeitamente o celular. Eu consigo colocar o celular aqui e participar de várias reuniões online, e inclusive pelo alto-falante ficar embaixo do celular, quando está tocando alguma música, assim, às vezes eu estou cozinhando, coloco isso aqui na cozinha, encaixa e ele amplia a música, né? Ele amplia o grave da música também. Então isso aqui também é uma gambiarra muito simples, muito fácil de fazer. Encaixa o celular. E aí você consegue ter um suporte de celular bastante criativo e bastante simples, assim, bastante funcional. Na animação, a gambiarra está presente assim, em praticamente todas as produções. Porque o processo de fazer uma animação, seja um desenho animado, um stop motion, ele sempre envolve muitas coisas que estão por trás das câmeras. O objetivo é você criar a ilusão de movimento, e para você criar essa ilusão, você acaba lançando mão de vários artifícios, de várias gambiarras, várias coisas feitas ali na hora para tentar resolver esses problemas, desde como apoiar, como fazer um tripé que fique em um ângulo que geralmente não é convencional para poder fazer as gravações, ou como manter um boneco de um personagem de pé, como prender as folhas de animação para poder ter o efeito do movimento, enfim. Todas essas coisas são, eu acredito, gambiarras que são usadas, são artifícios que são usados para você conseguir criar a ilusão de movimento no desenho animado, na animação. Gambiarra ela tem a ver um pouco com um certo aspecto político, né? Eu acho que a gambiarra ela vem dentro de um processo que envolve, eu acho que exclusão do mercado das tecnologias de pessoas que estão mais nas margens, mais periféricas, né? E também tem a ver um pouco com o saber popular das pessoas que se adaptam e se apropriam dessas tecnologias, né? Eu acho que o mercado produtivo, assim, de tecnologias em geral, ou mesmo de produtos, muitas vezes eles não pensam realmente na funcionalidade que aquilo vai ter para diversas camadas da sociedade, né? E muitas vezes alguns objetos acabam se tornando mais de consumo do que de uso. E aí o seu próprio valor acaba gerando em torno desse marketing ou dessa ideia de consumo das pessoas, né? E aí muitas vezes eu acho que a forma como isso acontece, como a gente viu, por exemplo, na Índia, muita coisa foi importada. A Índia acabou importando muitas tecnologias a princípio, no começo dos anos 80, eu acho, em que eram tecnologias que, no fundo, não eram exatamente condizentes com as próprias necessidades da população, né? Eu acho que isso também acontece em outros lugares pelo mundo, né? Não é a gambiarra, apesar de a gente sempre estar ligando um pouquinho com o jeitinho brasileiro, eu acho que ela existe dentro principalmente de uma esfera social onde as pessoas precisam estar se adaptando para conseguir resolver seus problemas, e muitas vezes também pela falta de dinheiro, né? Então eu acho que ele tem um pouco desse aspecto de que a tecnologia não é pensada para as pessoas realmente, ela tem muito mais a ver muitas vezes com o mercado de consumo. A gente vê o tanto de coisas obsoletas que vão ficando pela frente dentro das tecnologias, por exemplo. Eu tô falando aqui de tecnologias, né, que é a minha área, mas quantas coisas ficam obsoletas e muitas vezes as pessoas até readaptam isso para usar em outros contextos, né? De saber popular mesmo, né? Das pessoas que estão aí no dia a dia vendo coisas, que sejam eletrodomésticos, sejam objetos, sejam necessidades que elas têm, que muitas vezes elas não podem comprar alguma coisa que iria suprir aquela necessidade. Então elas acabam fazendo essas adaptações que muitas vezes acabam permanecendo durante muito tempo, muitas vezes nem sequer são substituídas, acabam virando quase que permanentes, né? Tanto é que existe essa piada de que se uma gambiarra funcionou, geralmente a pessoa diz que depois vai trocar aquela gambiarra por uma coisa mais permanente, e isso geralmente nunca acontece, né? A gambiarra permanece ali até onde ela funcionar. A primeira que eu fiz, eu não lembro qual foi, mas a que me marcou foi arrumar a fonte do Super Nintendo, assim. Era um problema nosso, eu acho que é um problema geracional, né? A fonte estava com mau contato, a gente precisava ligar o videogame sem ter que ficar naquele mexe fio, arruma fio, e para não, lógico, a pior parte, né? Desligar no meio.
E a gente usava tudo que a gente tinha ali para tentar resolver isso, assim. Então era fita, né? Durex, fita crepe, botava pesos em cima, elástico, cola. E eu acho que ali funcionou. Por muito tempo aquela fonte capenga segurou as nossas jogatinas até que estourou de vez, aí não tinha mais jeito. Hoje eu resolveria isso de outra maneira, né? Você pega um ferro de solda, um tubo termorretrátil, dá para fazer um esquema bem feitinho, assim, e garantir que vai durar mais tempo do que duraria aquilo que eu fiz naquela época. Mas na época resolveu, né? Enquanto o videogame estava ligando e eu não estava desligando, estava tudo bem. Eu tenho uma memória bastante contraditória sobre gambiarra, né? Meu pai é engenheiro e ele não aceita a ideia de gambiarra, né? Assim, você fala gambiarra, engenheiro eletricista é uma área que eles são bastante, com toda razão, porque é perigoso você lidar com eletricidade, né? Então a história da engenharia elétrica é a história da normatização. E é importante para garantir a segurança dos operadores, né, das pessoas que trabalham. Então, eu não me lembro pequeno assim, mas só faz essa gambiarra aí, isso aí não pode, tem que capar bem o fio, tem que isolar bem. Bom, ele tem razão. O problema então é que ele precisa subir de nível a gambiarra, né? E aí, essa que é um pouco a minha história. Isso sim, é coisas cotidianas que resolvem problemas, sabe? Algo que você prende com uma fita, algo que você resolve criativamente no improviso. Às vezes aquilo não vai durar muito, às vezes vai durar só aquele tempo que você precisa usar, e aí depois você descarta. Meu pai, minha mãe, meu pai principalmente, ele é um fã daquela fita Hellerman, né? Que, enfim, aquela fita que você prende, ela tem um mecanismo ali de trava. Ele adora aquilo, usa pra tudo, tá sempre adaptando para novos usos aquela fita. Esse foi meus primeiros contatos. Mas eu acho que talvez a pessoa que mais me lembra essa coisa da gambiarra é o meu avô. Meu avô era artesão, né? Ele fazia cestos de vime e ele precisava sempre criar ferramentas, instrumentos para resolver um problema, né? Uma maneira de fazer ali o trabalho dele. Ele sempre precisava criar ferramentas, né, novos instrumentos. A partir do que ele já tinha, ele adaptava certas coisas para facilitar o seu trabalho, né? É que desde criança eu vendia materiais recicláveis. Quando era muito criança, eu vendia materiais recicláveis e eu vivia fazendo adaptações, montando meus brinquedos. E meu irmão, ele sempre me inspirou a ver novas possibilidades, a fazer a própria ferramenta, a consertar, desmontar, a criar coisas. Ele fazia várias coisas para mim, me ensinava e me desafiava também a fazer circuitos, né? E tudo de forma muito precária, muito simples, com objetos que a gente achava jogado no lixo. Aí a gente desmontava uma coisa, montava outra. E quando eu cresci, eu fui ajudar meu irmão nas oficinas. Então, as experiências que eu tenho com ferramentas, a maioria eu aprendi com meu irmão. Aprendi nas oficinas, desde adolescente, oficinas de pintura, funilaria, depois oficinas de elétrica e acessórios de carro. Mas o que eu queria mesmo, para mim, era viver de arte. E nesse percurso, com a arte, eu acabei atuando em várias áreas, como em cenários de teatro, cenário de espetáculos, confecção de bonecos de teatro, bonecos de diversas finalidades, para programas de televisão, enfim. E nisso tudo a gambiarra era super bem-vinda para poder fazer todos esses materiais. E nas artes plásticas, como eu gosto de autômatos, como eu gosto de engenhocas, a gambiarra para mim ela é fundamental. Então eu posso dizer que quando eu penso em gambiarra, eu lembro do meu irmão, eu lembro do MacGyver, que eu gostava muito.
E eu lembro da minha origem, da minha infância, de solucionar ali uma dificuldade, uma falta de material, uma falta de ferramenta, poder construir nossos próprios brinquedos, como esse robô que foi feito de palitos, né? Palito de dente, palito de sorvete. E é isso que eu gosto e gostaria muito de defender essa ideia de usar gambiarra, usar materiais recicláveis, reutilizar materiais, ressignificar materiais e por meio dessas tecnologias a gente poder fazer propostas que possam ser acessíveis para qualquer público, de qualquer idade, de qualquer realidade. E isso eu acho maravilhoso. E me inspiro muito nos poemas do Manuel de Barros, né? E eu tento fazer com os materiais mais simples e mais inusitados e que fazem parte do nosso cotidiano, aquilo que o Manuel de Barros fez com as palavras. Esses objetos simples, com pensamento elaborado e acessível para todos. Então, para mim, gambiarra é isso. Gambiarra é meu jeito de ser e de viver. Uma das coisas que eu mais tenho memória de gambiarra é de um período que eu trabalhei numa empresa de desenvolvimento de sites para outras empresas e tal, né, e trabalhava com uma equipe de programação e no qual a gente tinha que às vezes entender como funcionavam alguns sistemas, né, e adaptar e criar soluções. E o nível era basicamente gambiarra o dia inteiro, né? A gente pegava coisas prontas e tinha que adaptar para que elas fizessem outras coisas, né? Então esse foi um período que a gente inclusive, né, se divertia e sofria com as gambiarras, né? Porque era muito improviso, era improviso o tempo inteiro para fazer aquilo que estava sendo pedido / exigido da gente, né? Então, apesar de não ser uma coisa física, é um período que eu mais me recordo de gambiarra. Bom, e aí a memória de gambiarras que eu tenho tem muito a ver um pouco com meu avô, que sempre fazia algumas coisas para funcionar ali dentro do quintal dele, ele sempre tinha alguma coisa para resolver, seja alguma coisa de árvore, seja alguma coisa de algum eletrodoméstico geralmente, então eu acabei pegando isso um pouco dele e um pouco do meu pai também, né, que dizia para eu estar mexendo nas coisas. Eu tinha um pouco a mania de desmontar coisas, nem sempre eu conseguia montar de novo, né? Mas acabava sempre desmontando. Muitas vezes eu me via com um objeto na mão que eu não conseguia saber o que fazer. Entrando nessa lógica aí da gambiarra como uma prática desviante e até como meio de desobediência tecnológica, né, de uma forma de... Eu vejo também como uma forma de resistência à própria lógica do capital. Eu, há uns 3 anos atrás, eu tinha um celular que ele acabou tendo um problema no conector de recarga. Eu cheguei a levar numa assistência técnica e para mim era muito caro na época fazer a troca, porque o celular eu tinha pagado relativamente barato e era 50% o valor do celular, basicamente, você fez a troca do conector. E aí eu tinha o celular parado, eu retirei, né, esse conector e soldei na bateria, no meu novo celular. No meu novo celular, o celular que estava com problema, mas eu acabei soldando mesmo em casa, meio caseiro. E ainda usei esse celular por 1 ano, não tive nenhum problema, não estourou a bateria, não deu problema no carregador. Eu verifiquei, claro, se eram compatíveis ali, né, um pouco... e funcionava tranquilamente. Eram de outras marcas, mas durou mais 1 ano aí, eu economizei de comprar um celular naquele momento.